Olá. Anteriormente a gente tinha visto uma forma de a gente encontrar um bom chute, né, uma boa hipótese para a gente resolver uma relação de recorrência. Essa forma que a gente viu, ela era chamada de método da iteração, né, ou como eu gostava de falar, era o método de você ir abrindo, né, a recorrência. É, então, assim, a gente enfatizou bastante a questão de encontrar um bom chute para uma recorrência versus, né, você provar a solução da recorrência. Então, o método da iteração, que a gente viu anteriormente, era um método para se encontrar um bom chute. Depois, para você provar a recorrência, você usava a demonstração por indução. Tá? Então, hoje, a gente vai ver uma outra técnica, tá? Que é chamada de árvore de recorrência. E ela serve também para você encontrar um bom chute, tá? E a árvore de recorrência, assim, no fundo, ela é muito parecida ali, ou talvez até a mesma coisa que o método de abrir a recorrência, só que a gente consegue visualizar uma árvore, é, e essa forma visual acaba facilitando para a gente encontrar lá o nosso bom chute, tá? Então, é isso que eu falei, né? Então, o método da árvore de recorrência permite visualizar melhor, né, o que acontece quando a recorrência é iterada. Tá? Então, como eu falei, no fundo é o método da iteração, o método de abrir a recorrência. Só que a gente consegue visualizar as coisas. Tá? E por conta disso fica mais fácil da gente organizar lá nossas continhas. Né? Ela é especialmente útil para recorrências de algoritmos de divisão e conquista, né? Porque que é um algoritmo de divisão e conquista? Divisão e conquista você pega, sei lá, uma entrada de tamanho n, você divide ela em algumas partes, tá? Aí você resolve recursivamente essas partes e depois você combina isso daqui numa solução única, né? Completa, tá? E aí essa de você dividir, por exemplo, se você dividisse em três partes, né? Então você teria uma parte tamanho n sobre 3, n sobre 3, n sobre 3. Então você teria três chamadas recursivas, né? Na verdade, assim, né? Então é t de n sobre 3 mais t de n sobre 3 mais t de n sobre 3, né? Tipo, seria o tempo de execução de cada uma das chamadas recursivas. Tipicamente a gente não divide em três, mas a gente poderia fazer isso também, né? Mas tipicamente a gente divide em dois, tá? No caso de, por exemplo, algoritmos tipo Merge Sort, que a gente já viu, e Quicksort também, dá para você fazer análise dessa forma. Então tá. Vamos começar logo de cara aqui com um exemplo de uma recorrência para a gente ver como é que funciona esse método da árvore de iteração. Então, na minha recorrência está assim. Então, no caso base, eu estou considerando que o n é igual a 1, 2 ou 3. E, nesse caso aqui, o tempo é constante. Tá? Θ de 1. Agora, se o n for maior ou igual do que 4, aí o tempo de execução seria, assim, é como se fosse, né, 3 chamadas recursivas para um vetor de tamanho 1 quarto. Certo? Só que antes de fazer cada chamada recursiva, quer dizer, ou depois até, né? Você ainda tem um trabalho aqui que você faz, que é Cn ao quadrado, tá? Um trabalho quadrático aqui. Bom, a gente já viu como é que faz para relacionar, né, algoritmos com relação de recorrência, então talvez eu não devesse nem ter falado isso que eu acabei de falar, mas só para talvez, né, chamar a atenção de vocês aí que esse tipo de recorrência ela acaba aparecendo em algoritmos de divisão e conquista, certo? Eu falei antes, mas enfim. Então tá bom. Bom, uma coisa que a gente já comentou até nas aulas anteriores aí é essa simplificação da questão do piso, né? Então, trabalhar com piso é uma coisa muito complicada, né? Muito cheia de detalhezinho, né? Então, o que a gente faz é assumir uma simplificação. Não tem problema a gente assumir simplificações porque a gente está só querendo obter um bom chute, né? Então, a gente vai supor nessa simplificação que a recorrência
ela está definida apenas para potências de 4. Tá? Então, ou seja, 1 é uma potência de 4, né? Porque é o 4 elevado a 0. Tá? 4 elevado a 0. Aí aqui é o 4 elevado a 1, 4 elevado a 2. De maneira geral, 4 elevado a i. Tá? A vantagem de assumir isso daqui é que aí você não precisa botar o piso, né? Você pode remover o piso, porque sempre que você está trabalhando só com números que são potências de 4, ter o piso ou não ter o piso é a mesma coisa. Tá? Então, fica um pouquinho mais fácil da gente trabalhar com a recorrência dessa forma. Então, a simplificação facilita a solução, a gente já sabe disso. Depois que a gente obtém nosso bom chute, a gente usa o método da substituição para formalizar, né? Para dizer que o nosso chute não é só um chute, é o resultado real. Tá? Isso a gente também já viu. Então tá. Como eu falei, o método da árvore de recorrência, ele é uma coisa tipo mais visual, assim. Você vai desenhar mesmo que uma árvore, né, com as recorrências, né? Por isso é um nome. E aí como é que funciona você fazer esse desenho dessa árvore? Então você pega a relação de recorrência, né? Vamos só replicar ela aqui. Então ela era θ de 1, se o n fosse igual a 1, eu já estou pensando no jeito simplificado dela. Ou se não, era 3 vezes t de n sobre 4 mais c n ao quadrado. Isso se for o n for, né, 4, 16 e etc. As potências de 4. E aí, então, o que você faz? No primeiro nível da árvore, quando você está trabalhando com uma instância de tamanho n, você já gasta ali, logo de cara, o c n ao quadrado. Então, você coloca na raiz dessa árvore aqui esse tempo que você gasta. E aí, como filho, você vai ter 3 filhos. Por que 3 filhos? Por conta dessa parte aqui, né? Desse 3 aqui, tá? Então, você tem 3 filhos. E quanto que você vai gastar de tempo de execução em cada um desses filhos? Você vai gastar o tempo da instância inicial, que era de tamanho n, só que dividido por 4, né? Justamente por conta dessa parte aqui, tá? Então, você desenha assim. Só que, aí a gente sabe, né? É a mesma coisa que o método de abrir, né? A gente pode abrir cada um desses nós da árvore aqui, né? Então, abrindo um desse nó da árvore, usando a mesma definição da recorrência, você pode expandir essa árvore em mais um nível, certo? Então, ficaria uma árvore desse jeito aqui. Então, de novo, aqui, o nó raiz c de n ao quadrado. Aqui, anteriormente, era o quê? Era t de n sobre 4. Só que, por que apareceu isso daqui? Na verdade, por que eu substituí por tudo isso daqui? Né? Eu substituí por tudo isso daqui pela própria definição da recorrência. Porque t de n sobre 4, lá pela definição da recorrência, seria c, né, de n sobre 4 ao quadrado, mais 3 vezes t de n sobre 4, novamente sobre 4, né? Sobre 4 sobre 4. Aqui não tem piso, né? Você tem que esquecer que eu... Não posso esquecer que eu já tirei o piso da brincadeira. Então, n sobre 4 é n sobre 16. Por isso que eu fico com essa parte aqui. Então, o t de n sobre 4, na verdade, se tornou esse ramozinho aqui da árvore. E a gente faz isso para cada um dessas partes aqui, né? Então, percebam como é que essa árvore está sendo criada, como é que ela está sendo montada. E aí a gente repete esse processo, porque a gente vai agora substituir isso daqui por alguma outra coisa, né? Baseada aqui na própria definição aí da recorrência. Então, vai aparecer lá alguma coisa que é tipo C vezes, né? Na verdade, aqui eu vou substituir por exemplo, C de n sobre 16 ao quadrado. E aí, 3 chamadas recursivas para o t de n sobre 4 ao cubo, tá? Aqui ficou ruim, né? Que não coube. T de n sobre 4 ao cubo e t de n sobre 4 ao cubo. Tá? Então, você pode ir desenhando essa árvore desse jeito, tá?
Então, da mesma forma que lá no método da iteração, né, o método de abrir a recorrência, a gente faz isso até um certo ponto, só para a gente identificar um padrão. Aqui funciona da mesma forma, a gente não tem como desenhar a árvore completa, né? Mas, então, assim, se você esboçasse esse desenho da árvore aqui, né, você teria algo desse tipo aqui. Tá? Então, na raiz começa com c n ao quadrado, aí depois você teria c n sobre 4 ao quadrado, depois c n sobre 16 ao quadrado, 3 pontinhos, né, etc., até você chegar na base. O t de 1 aqui, se você for olhar na nossa recorrência, isso daqui o que é? Isso daqui é θ de 1, tá? Tempo constante. Então, você tem esse esquemão aqui dessa árvore. Tá? A primeira coisa que é legal de entender é a altura dessa árvore aqui. Então, isso daqui, ó. Essa altura aqui. E aqui está falando que é log de n na base 4. Tá? Então, será que é verdade? Na verdade, aqui, para ser um pouquinho mais exato, eu vou falar que é log de n na base 4 mais 1. Mais 1, tá? Porque se eu pegasse... por exemplo, se eu pego o n igual a 1, tá? N igual a 1, a gente já está na base. Então, a minha base seria só o t de 1, né? Que, na verdade, é a altura 1. Altura 1, tá? Se o n é igual a 4, tá? Aí eu teria 2 níveis. Eu teria um do nível do 4 e o outro do nível do 1, tá? Então, se o meu n fosse igual a 16, então eu teria 3 níveis, tá? Então, então é aí que tá, né? Tipo, então aqui o 16, tá? Vamos escrever assim, vamos organizar isso daqui. O n igual a 1 é o 4 elevado a 0. 4 elevado a 0, e eu teria quantos níveis? Eu teria um nível, que é só a raiz. O 4 elevado a 1, eu teria 2 níveis. Tá? 4 elevado a 2, eu teria 3 níveis, e assim por diante. E daí, se você for fazer a conta aí, você vai ver que isso daí é exatamente o log de n na base 4 mais 1. Tá? Log de n na base 4 mais 1. Então, uma conta bem exatinha aqui que a gente fez. Então, beleza. Isso daqui é o primeiro passo, assim, para você entender a altura da árvore. Isso daí é análogo, se você parar para pensar, entender a altura da árvore, é análogo a gente fazer aquela pergunta que a gente fazia lá no método da iteração, que é a pergunta assim, quando que para, né? Quando que você chega na base, tá? É bem parecido, tá? E que mais? E agora, nessa forma de organizar, olha que interessante. A gente vai contar o trabalho feito em cada nível da árvore. A gente soma daí. Então, aqui nesse nível aqui, eu só tenho o CDN ao quadrado, ele vai se tornar o próprio CDN ao quadrado. Aqui eu tenho 3 vezes o C de N sobre 4 ao quadrado, né? Então, aqui tá aqui, ó. Né? Ele só deu uma ajeitada nas contas aqui, porque ele expandiu o N sobre 4 ao quadrado, ele se transformou em N ao quadrado sobre 16, mas é a mesma coisa aqui, né? E aqui o que eu teria? Bom, aqui eu teria então 9, né? 9 vezes o C de N sobre 16 ao quadrado. Tá? Então, tá aqui. Tá? Se for ver, também é uma organização um pouquinho diferente aqui, né? Mas vai ser o 3 ao quadrado, né? Sobre 16 ao quadrado. C de N ao quadrado. Aí, se você fosse ver mais um nível aqui, você teria assim, ó, 3 ao cubo, tá? Sobre 3 sobre 16 ao cubo vezes C de N ao quadrado. Tá? Isso se você fosse desenhar aqui o que acontece nesse nível aqui. Tá bom? Então, no último nível,
né, no último nível, que você vai ter várias chamadas aqui ao t de 1, né, que é tempo constante, quantas chamadas ao tempo constante você vai ter? Você vai ter exatamente essa quantidade aqui, tá? Por que isso daqui? Então, o que a gente tem que prestar atenção aqui, nesse caso, é também no padrão. Assim como lá no caso do método da iteração, né, a gente presta atenção nos padrões. E aí a gente percebe o seguinte, que a cada passo aqui, né, eu multiplico, a quantidade de nós que tem é multiplicada por 3, certo? Então aqui, por exemplo, ó, aqui eu tenho 1, aí 1 vezes 3 dá 3. 3 vezes 3 que dá o 9. E aí então 3, né, 9 vezes 3 que dá o 27, né? Então, e assim por diante, né? A questão é que, assim, no nível 0, tipo, esse daqui é o meu nível... Na verdade, assim, esse daqui no meu nível 1, né? No meu nível 1, vou chamar assim de nível 1. Nível 1, eu tenho 3 elevado a 0. No nível 2, eu tenho 3 elevado a 1. 3 elevado a 1. No nível 3, eu tenho 3 elevado a 2, tá? Então, percebam assim, aqui, ó, sempre tem essa diferença aqui, né? De 1, 0. No nível 2, 3 elevado a 1. No nível 3, né? 3 elevado a 2, certo? Então, no último nível, o que ele é? Ele é o log, a gente já viu isso, log de n na base 4 mais 1. Então, aqui eu teria o quê? Eu teria 3 elevado a log de n na base 4, né? Sempre 1 a menos do que o que está aqui o nível, né? Isso seria a quantidade de nós, né? Que eu teria aqui, ó. Essas chamadas do t de 1. Tá? Só que a gente já viu isso num outro vídeo. A gente tem essa equivalência aqui, ó. Tá? Eu não vou explicar novamente porque está num vídeo anterior. Mas isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Certo? Exatamente a mesma coisa. Então é por isso que a gente tem essa quantidade aqui de nós folhas, né? Nós no último nível. E aí, como o que a gente faz, né? Sempre é somar, né, a quantidade de trabalho feito em cada nível da árvore. Então, no último nível da árvore, a gente tem exatamente essa quantidade de folhas, nós folhas, só que cada nó folha a gente gasta tempo θ de 1. Né? Portanto, o tempo total gasto nesse nível é isso daqui. É θ de n log de 3 na base 4. Tá? E daí o que você faz depois disso? Depois que você... Então, o que você fez? Né? Desenhou a árvore, entendeu aqui qual que é a altura da árvore, somou o trabalho feito em cada um dos níveis da árvore. E aí o que você tem que fazer agora para entender qual que é a solução da tua recorrência? Você soma tudo. Tá? Você soma tudo. Bota tudo isso na conta. A gente vai fazer isso separado ali, mas no final isso daqui vai dar tempo quadrático, né? O de n ao quadrado. Tá? Então a gente tem que somar isso ali. E aí, nesse ponto daí, a gente meio que abandona já a ideia da árvore, né? A gente começa a trabalhar mais de maneira algébrica, que nem a gente tinha feito antes. Então tá, ó, as observações nossas, né? O número de níveis é log de n na base 4 mais 1, beleza. No nível I, o tempo gasto, sem contar as chamadas recursivas, é isso daqui. Tá? Isso para cada um dos níveis. No último nível, há essa quantidade aqui de folhas, né? A gente já viu aqui que é igual a isso. Então, como o tempo de cada folha é tempo constante, então o tempo gasto total vai ser isso daqui no último nível, certo?
Então, aí que a gente pode fazer a tal da soma do tempo total. Então, ó, o T de N, ou seja, a solução da minha recorrência, vai ser aqui, ó. Então, primeiro, essa parte aqui era a raiz, depois o tempo gasto no primeiro nível, o tempo gasto no segundo nível, o tempo gasto lá no penúltimo nível, né? E depois o tempo gasto no último nível, onde só tem as folhas, né? Esses caras aqui, a gente pode aglomerar eles aqui num somatório só, porque eles respeitam esse padrão, tá? O θ a gente acaba deixando de fora, porque ele não entra no padrão. E aí eu posso escrever isso daqui, ó. Se eu for escrever em notação de somatório. Então, percebam que o C de n ao quadrado é um fator que é comum em todos esses termos aqui. Então, eu posso remover ele para fora do somatório. E aí, o que eu estou somando? Eu estou somando do 0 até o log de n menos 1. Então, aqui, ó. Aqui é como se eu tivesse, tipo assim, 3... Aqui nesse ponto, né? Como se eu tivesse, assim, 3 sobre 16 elevado a 0. Né? Aqui é o 3 sobre 16 elevado a 1. 3 sobre 16 elevado a 2, tá? Então, tá aqui, ó, é essa soma aqui. Essa soma aqui. Beleza, a gente tem essa soma que é um pouquinho chata, mas a gente também já viu uma vez como é que a gente pode se livrar dessa soma. Porque a parte curiosa dela é que a gente está somando números aqui dentro, né? Todos os números que a gente está somando aqui, eles são menores do que 1. E a gente tá pegando essas potências desse número aqui, né? Então, aí a gente tem a soma de PG, tá? Então, primeira coisa que a gente faz, né? Bom, a gente sabe que a soma de PG, mesmo indo para o infinito, ele vai convergir lá para uma certa constante. Então, primeira coisa, a gente usa aqui o menor igual, né? Transforma essa soma na soma que vai até o infinito. Né? Então, obviamente, a soma que vai até um certo ponto, ela é menor ou igual do que a soma que vai para o infinito, porque a soma que vai para o infinito você tem todos os termos que você tinha anteriormente, mais um monte de outros termos, mais infinitos termos, né? Então, você pode usar esse menor igual aqui. E aí, quando esse menor igual, né, quando você está nesse ponto aqui, você tem exatamente a fórmula da PG. Você pode aplicar, né, a fórmula da PG infinita. A fórmula da PG infinita, ela era assim, tipo, então a soma do Q elevado a I que vai de 0 até infinito, é igual a 1 sobre 1 menos Q, tá? O Q é essa razão aqui da PG. Então, se a gente aplicar no nosso caso aqui, que é o 3 sobre 16, isso daqui vai dar o quê? Então, vai dar 1 menos 1 sobre 3 sobre 16, que é a mesma coisa que 1 sobre... Aqui eu já fiz um pouquinho direto, tá? É 13 sobre 16. E isso daqui é a mesma coisa que 16 sobre 13. Mas é uma constante, né? Então, fazendo isso daí, você fica lá com 16 sobre 13 C de n ao quadrado. E agora, qual que é a nossa conclusão? Precisa fazer mais alguma coisa? Bom, isso daqui, né? Para começar, esse expoente aqui, log de 3 na base 4 é menor do que 1, né? Então, isso daqui é até menos do que linear, tá? Menos do que linear. Então, eu posso dizer que eu tenho um termo quadrático, mais um termo linear aqui. Eu posso dizer que, então, tudo isso daqui é O de n ao quadrado, né? Por que não é θ de n ao quadrado? Porque a gente usou o menor igual aqui, tá? Para se provar que tudo seria θ, né? Mas teria que provar o maior igual aqui. Tudo bem que você tenha θ aqui, né? Mas no momento em que você começou a usar o menor igual, aí você já está trabalhando com limitante superior,